Bom dia, pessoal. Vamos para a segunda parte da nossa quarta aula de introdução à ciência dos polímeros. Hoje vamos estar falando um pouquinho sobre a estrutura molecular dos polímeros. Vamos estar entrando um pouquinho na parte química, isso daí. Primeira pergunta que fazemos: por que existe essa grande diferença de propriedade entre os materiais que conhecemos? Por que existe uma grande diferença para as propriedades materiais? Isso deve, em grande parte, às ligas existentes entre os átomos, tá? As ligações químicas. Então, as diferenças são através das ligações químicas que ocorrem. Bom, que existem átomos diferentes entre eles. As substâncias se formam uma união de átomos de elementos químicos diferentes. Por exemplo, a água, que a gente tem o quê? 2 hidrogênio e oxigênio. O sal, que a gente tem o sódio e o cloreto. Ou o ouro, que são o quê? A união recebeu o nome de ligações químicas. Quando eu junto dois átomos diferentes, ocorre a ligação química. Bom, aqui um pouquinho de introdução, pessoal, sobre a força molecular dos polímeros. É uma cadeia polimérica, é uma macromolécula formada a partir da união de repetição de meros, unidas por ligações primárias fortes. Bom, o que acontece? Através das ligações da repetição dos meros, aí eu consigo fazer uma ligação forte, uma ligação primária forte. E aqui vamos falar um pouquinho sobre ligações moleculares, primária e intramoleculares. São os átomos de uma molécula que estão conectados entre si por ligações primárias fortes, podendo ser de vários tipos. E aqui a gente vai estar estudando. Só, eu vou estar voltando um pouquinho para a parte do plástico, mas também para que a gente possa entender melhor, eu vou estar tentando trazer para o nosso dia a dia, para que a gente possa ter um entendimento melhor. Por exemplo, que é uma ligação iônica. Nesse caso, o átomo com apenas um elétron na cadeia de valência cede esse elétron para o outro átomo com 7 elétrons em sua última cadeia, para que ambos satisfaçam a regra do octetos, tendo 8 elétrons na sua camada de valência. Bom, essa ligação iônica ocorre ionômeros, que são termoplásticos. Ionômeros são termoplásticos que ocorrem. E aqui a gente vai ver um pouquinho como que essa ligação ela ocorre, a ligação iônica. A ligação iônica ela pode ocorrer entre metal mais ametal, ou metal mais hidrogênio. Por exemplo, aqui, o sal de cozinha. O nosso famoso sal de cozinha, que todo mundo tem em casa. É formado pela união de átomo de sódio, Na, que é um metal, e um átomo de cloreto, que é o ametal. Então, o átomo de sódio, que é o metal, e o cloreto, o átomo de cloreto, que é o ametal. E aqui a gente vai ver como que é feita essa ligação. Como ele perde um elétron na sua última camada e como o outro ganha. Então, o que é metal, ele perde um último elétron. Ele perde um elétron. E o ametal, ele ganha um elétron. Professor, mas que legal. Por exemplo, aqui eu tenho o número de elétrons na minha última camada. Então eu posso ter 1, 2, 3, quando dá metal. E metal 5, 6, 7. Então está transferindo de um para outro. Aqui está um pouquinho mais explicado. Por exemplo, o esquema de transferência dos elétrons entre o Na e o Cl. Por exemplo, o Na, que é o quê? A gente viu lá. Que vai transferir para o Cl. Então ele tem, família tem 1
tá? E ele transfere para o cloreto, que tem 7. Bom, então, ele perde um elétron e o cloreto ganha um elétron. Então, não se esqueça, tá? Nesse daqui, parte iônica, não se esqueça que a última camada, 1, 2 ou 3, quando tem 1, 2 ou 3 elétrons, ele pode perder elétron. Tá? E quando tem 4, 5, 6 e 7, ele pode estar ganhando elétron. Bom, tá? E vai partir a metal, mas com metal, ou metal com hidrogênio. Só uma explanaçãozinha aqui, par de coordenada. Nessa ligação, o átomo contribui com um par de elétrons para a formação de ligação. Ocorre entre os polímeros inorgânicos ou semiorgânicos. E aqui vamos falar um pouquinho sobre parte metálica. A ligação metálica, ela é pouco ocorre no plástico. Tá? Ela ocorre normalmente quando você faz uma junção ou uma liga. Tá? Então ela ocorre quando íons metálicos são incorporados ao polímeros. Quando eu incorporo, tá, a parte metálica junto com os polímeros. Para a gente entender um pouquinho melhor, vou mostrar alguns exemplos na parte metal e metal. Bom, é a ligação que ocorre entre metal e metal. Os metais e as ligas metálicas são cada vez mais importantes no nosso dia a dia. E aqui tem alguns exemplos. O aço, que é utilizado na construção civil. A liga de magnésio, que são rodas feitas, por exemplo, para aviões, até para carro, de magnésio. E o cobre, que são utilizados fio de cobre em vários materiais. Então, o átomo envolvido perde os elétrons de sua camada mais extrema, que se desloca mais ou menos livremente. Então, o átomo ele perde, tá? E ele vai ficando livremente, tá, perdido ali. E a formação da nuvem eletrônica, também conhecido como mar de elétrons. Pessoal, tudo isso daqui vamos estar vendo um pouco mais em química orgânica. Mas para que eu possa estar entrando na parte de covalência, para que eu possa estar entrando na parte de ligações ramificadas, tudo isso, eu estou dando uma pequena explanação, tá? Para que vocês possam ver melhor, mais em detalhe, junto comigo na parte de química orgânica. E agora a gente entra na parte de covalência. A covalência é muito utilizada, é o mais comum utilizado em polímeros. Tá? Então é considerado no compartilhamento de dois elétrons, quando eu tenho que compartilhar dois elétrons entre os átomos. Tá? E é sempre comum nos polímeros. Tá? E determinando a força intramolecular. A ligação covalente normalmente envolve curtas distâncias e alta energia. Então, a ligação covalente ela pode estar ligando dois polímetros, emprestando dois polímetros, ligando entre si. A ligação covalente ou molecular, que ocorre, ela pode acontecer entre ametal mais ametal, ou ametal e hidrogênio, ou hidrogênio e hidrogênio. Como assim? Vamos dar um exemplo? Por exemplo, a água. A água ela é H2O. Todo mundo conhece, todo mundo já falou. É uma ligação mais falada que a gente tem quase hoje. Tá? É formada por a união de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, que é a metal. Então, a gente está formando a metal mais a metal. Tá? Que é o quê? Que é o hidrogênio, tá? E o oxigênio. Dois hidrogênios com o oxigênio. Bom, ou o gás carbônico, o CO2, que é formado pela união de um átomo de carbono e que é a metal, tá? E dois átomos de oxigênio, que também é a metal. Bom, então ele está formando, por exemplo, uma metal com hidrogênio ou a metal com a metal. Tá? Nessa ligação de covalência, todos os elementos precisam ganhar elétrons para que completem o octeto, tá? Para completar a regra do octeto. Então, o metal
tá? Ele 4, 5, 6 ou 7, tá? E ele pode ganhar 4 elétrons, 3 elétrons, 2 elétrons ou 1 elétron. Então, se vocês observarem aqui em cima, se tem uma família de 4 átomos, eu preciso ganhar 4 elétrons. Ou 5 átomos, eu preciso ganhar 3 elétrons. Bom? E assim sucessivamente. Por exemplo, o hidrogênio sempre ganha 1 elétron sua camada. Nas ligações de covalência ocorre compartilhamento de elétrons. A ligação entre dois átomos de cloreto, por exemplo, o Cl e Cl. Se vocês observarem aqui no desenho, tá? Vocês vão ver que a família tem 7 elétrons, tá? E eles vão ligar entre si, formando, tá? O Cl2. Ele tem uma ligação entre si, uma fórmula estrutural aqui, uma única ligação. Bom, para que eles possam ter 8 elétrons na outra camada. Aqui a ligação entre átomos de carbono e oxigênio, CeO. Tá? A família do oxigênio tem 6 átomos, a família do carbono tem 4 e o do oxigênio tem 6. Então, está ligando o carbono com o oxigênio para que possa formar 8 carbono com oxigênio do outro lado. Então, vou ter o CO2. Tá? E a ligação entre os átomos de nitrogênio, tá? Que você tem aqui 3 ligações, que o nitrogênio, uma família tem 5, tá? E você forma 3 ligações para que você possa ter 8 elétrons nele. E aí você tem o N2, que é a forma molecular dele. Tá? E as ligações covalentes podem ser ligações simples, que a gente viu, por exemplo, o Cl2, a ligação dupla, que o CO2, ou a ligação tripla, que é o N2. Então a gente pode ver os 3 tipos de ligações que a gente viu. Legal, professor. Mas e no plástico? Ah, o plástico que tem. Acontece isso também? Sim, agora a gente vai ver uma tabelinha que vai mostrar alguns exemplos de ligações. Por exemplo, o PAN, onde você tem uma ligação tripla. Aqui, se vocês olharem a ligação dele, aqui do lado, e você vai ver o exemplo do polímero. Ah, mas eu quero ver o PVC. O PVC, ele tem uma ligação simples. Bom, e aí você vai vendo. Vai procurar. Opa, peraí. O que é isso? Oxigênio, oxigênio? O que tem aqui? Então você vai pegar tipo de ligação, olhar na tabela periódica, ver o que está se ligando, entendeu? E aí você vai entender cada uma das ligações. Bom, qualquer dúvida, estamos à disposição e a gente vai estar vendo um pouco mais daí detalhado em química orgânica. Química orgânica, onde a gente utiliza daí mais aprofundado aqui, só para que a gente possa estar entrando na parte da entendimento do plástico, do polímero. A pergunta, o que é uma ligação iônica? Você descreveu o que é uma ligação iônica, descreva o que é ligação metálica e dê um exemplo de polímero que usa ligação covalente. Aí você vai olhar naquela tabelinha e me dê um exemplo de um polímero de lá. Obrigado.